Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emanuel Peixoto do site Rumo à IFESEX e do Concursando Militar. Vou passar aqui uma dica para vocês em relação aos tipos de ataque e um tipo de ataque em específico. Esse material é material produzido para o curso de segurança do site do Concursando Militar, onde a gente viu diversos tipos de conceitos relacionados a questões de segurança, reproduzimos algumas coisas. Então, a parte de conceitual de segurança, né, tipos de ataque, né, parte de criptografia, a parte de computação forense, a gente viu bastante, a parte de segurança no ambiente Linux, o que mais? A gente viu questões de rede envolvendo segurança. Então, pessoal, vou deixar aqui umas dicas rápidas, pretendo fazer alguns outros vídeos soltos aí sobre algumas outras dicas. Então, vamos lá. Classificação geral dos ataques. Então, a gente tem aí, pessoal, basicamente, tá, o ataque. Esses 4 tipos aí de classificação. A gente tem o flood, certo? O que é flood em inglês? É inundar, né? O verbo inundar. E flooding é inundação. Então, um ataque de flooding, o que seria? É você inundar um determinado computador ou uma determinada rede de pacotes que aí vão interferir ali na boa condição daquela rede ou daquele computador, né, que está recebendo aquela inundação de pacotes, né, ou requisições. Então, diversos ataques, por exemplo, o DOS, né, o Denial of Service, é um deles. A gente tem também, certo, o SIM flooding. SIM flooding, você envia pacotes, tá, fazendo a solicitação de abertura de conexão, e aí você não continua aquele estabelecimento da conexão. Porque eu vou até citar um exemplo aqui do three-way handshake. Então, existe uma solicitação, uma resposta e depois o início da comunicação. Tá? Então, é importante a gente entender isso daí. O SimFlood é um tipo de ataque que ele explora a vulnerabilidade do protocolo TCP/IP não ter sido produzido, criado com as questões de segurança implementadas desde o início do projeto do protocolo. Então, o three-way handshake, ele inicia um sincronismo, tá? Existe uma resposta para aquela sincronização e depois é fechada aquela comunicação com um último pacote ali de reconhecimento e aí começam a transmitir os dados. Existe outro tipo de inundação também, que é o envio de pacotes ICMP. A gente sabe que o pacote ICMP, o protocolo ICMP, é um protocolo só de reconhecimento do estado da rede. Tá? É um teste de conexão, né, a verificação de disponibilidade de uma rede ou de um computador. Então, pode ser enviado um pacote com tamanho grande, ou milhares de pacotes para inundar um determinado computador ou uma determinada rede. Tá? E aí a gente tem esse cenário. Né? Tem um tipo de ataque, que é o Smurf, que ele enche o pacote, tá? Que normalmente o ICMP é um pacote pequeno, tem que ser pequeno porque é uma informação trivial, é só um teste, né? Normalmente ele tem um tamanho de 56 bytes, mas o IP, o pacote IP, ele pode ter o payload dele, na versão 4, né? De até 65.535 bytes, ou seja, 64 kbytes, né? A gente não fala 65 kbytes porque tem que dar os descontos ali binários, né? Então é 64 kbytes. Então, isso no IPv4. Tá? No IPv6, a gente tem o payload, né, a carga total, com a possibilidade de chegar até 4 GB. Tá? É a questão lá do jumbograma. Né? Então, na versão do IPv4, o jumbograma ele pode chegar até 65, né? 65.535 bytes. Já o jumbograma da versão 6, ele pode chegar até 4 GB. Isso é muita coisa, né? Levando em consideração o contexto de que a gente tem os MTUs, né?
que restringem um pacote passar por uma determinada rede. Então, voltando aí ao assunto do SYN-FLUD, do flooding, né, é o ataque de inundação. E aí a gente tem diversos tipos de ataque. O SYN-FLUD, eu vou reproduzir aqui, é um deles. A gente tem o spoof. O que é spoof? É falsificar. Então, a gente tem spoofing como sendo a falsificação de uma origem. Por exemplo, um atacante, ele simula ser alguém, simula ter um IP de uma determinada rede, e aí ele ataca aquela rede ou aquele host ali, né, se passando por alguém. Tá bom? Então, por exemplo, o ataque de man in the middle, tá, pode se fazer passar por um ataque aí que vai explorar essa possibilidade, né, de falsear, né, que é alguém. Tá bem? A gente tem o hijacking, né, que é o sequestro, né, de uma conexão. Então, pode ser uma aplicação sequestrada, um browser, por exemplo, pode ser um computador, tá, a conexão toda ali de uma comunicação. Pode ser o conceito mais trivial ali da posse de algo. Então, quando um hacker invade uma máquina, ele altera a senha, e essa senha alterada, ele vai impossibilitar que o administrador se conecte na máquina. Ele tomou totalmente a posse dela. Ele pode, nesse sequestro, solicitar valores ali para poder liberar aquela máquina. Existe a possibilidade também do roubo de domínio. Tá? Então, no Brasil, os domínios são registrados na FAPESP, né, no registro BR. Então, quando esse registro é feito, é associado um ID, né? Um usuário, alguém tem um CNPJ ou um CPF, é proprietário daquilo ali. Só que pode existir a transferência daquele domínio para outra pessoa. Então, imagine a situação do hacker ter conseguido a senha do administrador daquele domínio e ele altera a propriedade, tá, para outra pessoa. E a partir daquele momento, ele sequestrou aquele domínio ali. Ele pode apontar agora para outro lugar, para outro servidor. Agora entra uma questão muito crítica. E aí, foi você quem doou o site para aquela pessoa, ou ele invadiu e tomou posse daquilo ali, trocando ali o ID do proprietário daquele site? E aí? Tá? Então é difícil, né? É uma possibilidade de sequestro. A gente tem o poisoning, certo? O poison, o que é? É envenenar. Então, o poisoning é envenenamento. A gente pode ter ataques de envenenamento como o DNS, tá? Então, um hacker que possa substituir registros ali que apontem para um determinado servidor, os clientes que façam requisições de resolução de nome vão ser direcionados para outra máquina. E ali, aquele servidor está envenenado. Né? Existe também o envenenamento, por exemplo, de caches do ARP. Então, a gente tem na nossa máquina, tem nos switches, nos roteadores, uma cache ARP. E aí, se essa cache estiver envenenada, no momento que for ser realizado a verificação de quem que é o MAC de um determinado IP, e aí ele vai direcionar aquele fluxo, aquele pacote ali que era para ser direcionado para uma máquina, ele vai direcionar para outra porque o IP está associado a um outro MAC. Tá? O MAC errado, né? O MAC falseado, o MAC envenenado. Né? Então, pessoal, são essas as possibilidades aí. E aí os diversos tipos de ataque geralmente vão se enquadrar nesses perfis aí. Tá bom? Então, nessa dica que eu vou dar hoje, a gente vai falar sobre o SYN-FLUDing. Tá? E aí o SYN-FLUDing, ele vai explorar aqui essas duas camadas, a de rede e a do transporte. Tá? Então, só relembrando aqui que o TCP é quem garante a entrega
de forma sequenciada e de forma ali que ele possa abrir múltiplas conexões, multiplexar as conexões através de quê? Das portas, né? E ele, além de fazer esse sincronismo da conexão, tá? Ele consegue fazer esse ressequenciamento através do TCP. O UDP, ele descarta essa necessidade de fazer um sincronismo. Então, onde é que é aplicável se utilizar o UDP? Então, aplicações como, por exemplo, o DNS, tá? Que não necessitam ali de transmissão de uma carga de dados. Então, isso daí é feito através do UDP, na porta 53, porque a informação que é passada, né, é carga mínima. É uma solicitação de resolução de nome. Então, o que é que vem ali de carga útil é dizer ali quem que é o IP daquele nome que você solicitou ao servidor DNS. Então, isso aí não precisa ser ter um sincronismo de conexão entre a origem e o destinatário e se preocupar com sequenciamento de dados. Se a quantidade fosse muito grande de informação, aí sim, né, porque ele ia quebrar ali em vários pacotes e ia necessitar ter ali diversos, um sequenciamento, né? Porque o IP, pessoal, ele é orientado a datagrama. Então, qual é a vantagem de se usar datagrama? Tá? O IP é redundância, tá? É múltiplos caminhos que o pacote ou os vários pacotes vão percorrer até chegar ao destinatário. Então, se ele partiu por um caminho e aquele caminho estava indisponível, ele parte, né? Vai ter uma comunicação ali, ou um timeout na origem, ou então uma notificação ali por ICMP, e aí ele vai mandar o pacote de novo por outro caminho, por outra rota, se existir, né? E aí a camada de rede se preocupa apenas com a entrega, com enviar por diversas rotas possíveis, né? Já a camada de transporte se preocupa em sequenciar, tá? Em fechar a conexão ou não, né? Se for o caso do UDP. Realizar multiplexação, ou seja, abrir múltiplos canais de comunicação entre a origem e o destino. Isso aí vai acontecer através das portas, né? Então, olha só, o protocolo TCP/IP, tá? O IP, que trabalha na camada de rede, ele tem essa configuração aqui de cabeçalho. Então, o que é importante aqui para a gente, para essa dica que eu estou dando hoje, é a camada aqui, esse campo aqui de source, né? A origem, e o destinatário. Então, todo o IP, toda a comunicação IP, o pacote que é feito, certo? Ele vai ter lá a carga útil, vai ter outras informações, como o TTL, né, que é o tempo de vida, tá? Que vai decrementando a cada salto que for passando pelos roteadores, e outros campos aí que a gente não vai detalhar agora, que não é importante, tá? A questão de segurança. Então, quando esse pacote ele é feito, é preciso colocar a origem e o destinatário. Muitos ataques de flooding, né, que é inundação, tá certo? Aliás, o spoofing, certo? Que é a falsificação, ele vai explorar aqui esse cara aqui, tá certo? Vai falsificar quem que é a origem daquele pacote. A gente vai ver um exemplo e vocês vão ver lá. Então, falando aqui sobre o cabeçalho do TCP, o que é importante aqui? A gente saber a porta de origem e destino. Isso aí é a multiplexação dos serviços, né, das comunicações, porque eu posso ter um computador na origem aqui, certo? Tem um computador, que é a origem, e tenho lá um computador que é o destino daquela minha conexão. Tá? E aí o que acontece? A origem, quem iniciou uma conexão, ele vai abrir uma porta aqui, eu vou dizer aqui a porta 1000, certo? E essa conexão vai ser refletida lá na porta 80 do destinatário. Nada me impede de ter aberto aqui múltiplas conexões em portas diferentes para a mesma porta lá do destinatário. Tá certo? Então, isso é multiplexação de uma comunicação. Beleza? Isso vai ser feito através do quê? Das portas de serviço. E aí entra
a conexão sincronizada. E aí a gente precisa de dois campos. Esse campo é o número sequencial, que é chamado de SYN, e o reconhecimento, que é o EQ. Tá? Mas para apoiá-los, a gente precisa desses campos aqui, ó, que contém um único bit. Cada campo desse aí é um bit, que marca, é um flag, que marca se está ativado ou não. O quê? Se esse campo, se esse pacote tá, que está seguindo essa sincronização, ele é relacionado a pacote de urgência, tá? Se ele é apenas um pacote com EQ, tá? Então, o que acontece? O pacote, toda a comunicação ela acontece estabelecendo primeiro um sincronismo, né? No caso do TCP. E esse sincronismo tem que enviar um pacote administrativo, ainda não é o pacote de dados em si, com a informação. Então, esse pacote, que vai do originador até o destinatário daquela mensagem, vão pacotes administrativos. O que é esse pacote? É o Three-Way Handshake. Então, o Three-Way Handshake são o envio de pacotes administrativos. E esses pacotes eles vão com números sequenciais e vão com um flag que indica que tipo de sincronia ele está fazendo ali. Então, o urgente indica que aquela sincronia tem urgência. Eu tenho um EQ que envia um flag que diz que aquele pacote administrativo se refere a uma resposta. A gente tem o push, que nada mais é do que indicar que aquele pacote é de dados e não é de sincronia, ou seja, ele não é pacote administrativo, ele é pacote de dados. O que quer dizer push em inglês? É empurrar, né? É empurrar. Então, vai começar a empurrar os dados para o destinatário. A gente tem o reset. Esse cara aqui é um bit, que é uma flag que informa que ele solicita a ressincronização, o reset daquela comunicação, porque no momento que foi estabelecido um sincronismo entre a origem e o destinatário através do TCP, em um determinado momento, pode existir ali uma perda do sincronismo, da troca desses pacotes da forma síncrona. Então, é enviado um pacote administrativo com esse flag ligado para dizer assim, olha, restabeleça a conexão. E aí vai ser o Three-Way Handshake, é imposto novamente. É enviado um pacote para iniciar a conexão, e aí é feito toda a troca lá, a gente vai ver um exemplo aqui. A gente tem o SYN, que é o pacote que indica o início da abertura da conexão, a intenção de toda máquina que vai fazer uma conexão, o primeiro pacote que ela tem que mandar, é um pacote administrativo com esse flag ligado. Tá? E quando toda a comunicação é encerrada, ou seja, foi feito o handshake, foi enviado os dados, né, com o flag lá do push ligado, e, por fim, não tem mais nada para enviar de dados daquela comunicação, ou seja, aí vai um pacote chamado FIN, com essa flag ligada, do FIN. E aí ele encerra a conexão. E o FIN, ele é 3 passos também para encerrar aquela conexão. Então, pessoal, vamos só reproduzir aqui uma conexão com o Three-Way Handshake. Então, tenho aqui, ó, Three-Way. Opa. Three-Way Handshake. Então, o que é que ele vai fazer? Eu tenho um computador aqui, tá? Que é uma origem, tá certo? Ficou horrível esse computador. Vou refazê-lo aqui. Então, tenho aqui um computador. Tá? E tem um outro computador aqui que vai receber as conexões. Então, o que acontece? Tem um computador 1 e tem um computador 2. O computador 1 vai solicitar conectar no computador 2. Então, ele vai usar a porta 1000, certo? Para
mandar uma conexão lá na porta 80. Então, ele solicita essa conexão, certo? Ele manda um pacote com a flag SYN ligada. E aí, esse SYN é um pacote, é um número sequencial que abre um sincronismo. Ele manda lá um, como sendo esse pacote. O computador que recebeu a intenção de conexão, ele vai enviar um pacote, tá, lá para a origem, indicando que reconhece esse sincronismo e ele também quer estabelecer um sincronismo dele próprio. Então, ele vai mandar um SYN, tá, mais um EQ. Então, esse EQ, que é o conhecimento, ele manda lá com 2. Esse número aqui está dizendo que ele reconheceu esse SYN aqui, tá? O SYN inicial. E esse SYN aqui, que o destinatário que está recebendo aqueles pacotes enviou para a origem, vem lá com o sincronismo dele. Ele pode colocar aqui, por exemplo, 20. Tá certo? 20. E aí ele enviou um SYN lá para a origem com 20. Ou seja, a origem agora tem que responder um EQ dizendo que reconhece esse SYN aí dele. Então, ele vai enviar aqui um outro pacote lá para o computador, que é o destinatário da conexão, e aí ele vai marcar lá um EQ como 21, certo? Porque ele tinha recebido um sinal de SYN e ele está respondendo. Então, pessoal, o three-way handshake são 3 passos. Então, o primeiro sempre vai ser o envio de um SYN lá para o destinatário, tá? O destinatário ele vai responder com um SYN, que é o SYN dele, mais um EQ. Esse EQ aqui é respondendo esse cara aqui. Não é isso? E aí, por último, a gente tem o computador que originou toda essa comunicação respondendo um EQ. Essa resposta desse EQ diz respeito a esse cara aqui. Né? E aí fechou toda a comunicação. A partir de agora, existe um sincronismo. Feito o sincronismo, aí entra a etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? A etapa seguinte é o computador que originou tudo isso, ele envia agora os pacotes com o push, né? Ele envia os pacotes com o push, com o bit, o flag lá ligado. E a partir de agora, todos os pacotes vão com esse flag ligado, e aí só são dados aqui que estão enviando a carga útil mesmo daquela comunicação. Beleza? Finalizado esse processo todo, aí ou a origem ou o destinatário vai enviar um pacote com a flag ligada de finalização. Aí também é 3 passos de finalização. Beleza? A mesma coisa que a gente tem aqui, ó, do SYN, a gente tem do FIN também. O que é que seria? Para finalizar a comunicação, a gente vai ter o FIN, tá? O FIN mais EQ, e a gente tem um EQ respondendo esse FIN. Então, o computador manda um pacote com o FIN ligado. Então, vamos supor, ele botou lá 100 com esse FIN aqui, certo? Esse EQ aqui vai ser respondido com 101, né? Então, a origem lá, quem originou a intenção de fechar a conexão vai reconhecer. Só que o computador destino lá, ele mandou um FIN próprio dele, com um sequencial lá, digamos aqui, 105. Já pode ser qualquer outro valor. E aí, o computador que solicitou o término daquela conexão, manda um EQ de 106. Tá? Então, essa numeração de SEC e EQ pode ser uma numeração
entendível por nós, como também pode ser um hash criptográfico. Normalmente é usado um hash para evitar que um hacker ele tente predizer. Ele pode mandar um tipo de ataque que ele pode tentar fazer um sequestro daquela comunicação, que é? Ele faz uma inundação, começa com um ataque de inundação, que ele vai mandar diversos pacotes, tentando adivinhar qual que é aquele sequenciamento do SYN, né? Para a abertura de uma conexão. E aí, se ele acertar, então ele consegue entrar naquela comunicação ali. Então, normalmente é usado um hash para dificultar isso aí, e não uma numeração simples aí, como uma numeração curta ali e pequena, né? Beleza, pessoal? Então, a gente falou um pouquinho do sincronismo. E é necessário a gente entender, por isso que a gente revisou aqui o TCP, que a porta de origem e a porta de destino é importante, porque o fluxo dessa conexão ela é aberta através dessas duas portas, e podem existir diversas conexões em portas diferentes. Isso é a multiplexação que o protocolo TCP fornece na camada de transporte. A gente tem o sequencial, tem o EC e tem esses flags aqui. Tá? Agora a gente vai ver qual é a vulnerabilidade que tem esses campos aí do TCP, beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre um ataque aqui, que é o ataque SYN-FLOOD. Tá? Então vamos lá. O SYN-FLOODing, ele é um ataque que explora a vulnerabilidade que esse sincronismo vai ter. O protocolo TCP/IP ele foi projetado na versão 4 sem a preocupação com a questão da segurança. Então, muito tempo depois surgiu o IPsec para tentar dar uma melhorada nesse quesito. Mas uma comunicação sem segurança com IPv4, né, na versão 6 o IPsec já é nativo. Mas na versão 4 você tem que implementar o IPv6. Então, olha só, eu vou reproduzir aqui um ataque de SYN-FLOOD. Eu vou ter aqui um computador, certo? Aí vou ter aqui, vou chamar esse cara aqui de servidor. É o servidor. Tá? E eu vou ter esse IP aqui, ó, 10.1.3.1. Esse cara é o nosso servidor, tá joia? Então eu vou ter outras máquinas aqui, que são máquinas que podem estar com bots. Que são bots? São worms que o hacker, ele domina a máquina, aquela máquina é um zumbi para ele. Então ele pode mandar comandos e esses comandos explorarem a abertura do SYN sem o fechamento. Então, o que acontece é o seguinte, esse computador aqui, ele vai mandar um SYN lá para o servidor, beleza? E o servidor, ele vai responder esse SYN, tá? Ele vai mandar para lá um SYN, tá? Um sincronismo dele, mais um EC. Ou seja, esse EC, ele está respondendo quem? Ele está respondendo esse cara aqui, beleza? E esse SYN aqui, tá? Que foi enviado lá pelo servidor, o servidor quer o sincronismo dele. Só que essa máquina aqui, ela não envia esse cara, que seria o EC, né? Seria o EC. Não é enviado esse EC aqui. Ou seja, é solicitado uma abertura de conexão, o servidor se preocupou em enviar aqui, ó, a resposta para o cliente, tá? Só que não existiu esse último EC aqui, que é o terceiro passo, para fechar a conexão lá com o servidor. Beleza? Então, essa máquina, ela pode tentar mandar outros SYN também.
Tá? Diversos sims aqui, que são intenções de conexão lá com o servidor. Só que o servidor também vai mandar aqui diversos outros sim mais EC. Tá? Para cada um sim que ele recebe, uma intenção de conexão. E aí, imaginem o seguinte cenário. A gente tem uma máquina, tá, que ele está mandando diversos sims. Imagina se a gente tiver centenas ou milhares de máquinas enviando sims, né, intenções de conexão lá com o servidor. Então, posso ter essa outra máquina aqui, mandando lá um sim, tá, e o servidor mandando para ela aqui um sim mais um EC. Agora, imagine que essa máquina aqui seja um cliente de verdade daquele serviço que está sendo fornecido lá pelo servidor. Aí essa máquina aqui vai mandar um EC, né? Ela vai mandar um EC respondendo e fechando toda a comunicação. É nesse momento que essa máquina aqui, ela estabelece uma conexão verdadeira e o que vai acontecer? Esse cliente aí, ele vai estar sofrendo as ações de um ataque de, por exemplo, de negação de serviço. Tá? Então, posso ter também a negação de serviço distribuída, são centenas, milhares de máquinas fazendo isso aí que a gente viu, fazendo o sim, né? Mandando o pacote sim, mas ele não finaliza a conexão, ele não manda aquele pacote final para estabelecer. E aí, o que vai acontecer? Aqui no servidor, existe um buffer. Ele vai ser sobrecarregado. E também a rede, né, aquela conexão ali de rede, ou a placa de rede do servidor, ou então o roteador daquela rede, alguém vai ser sobrecarregado. Então, é nesse momento que pode ser sobrecarregado e pode ficar indisponível aquele serviço. O serviço pode sofrer uma perda na qualidade ou pode ficar totalmente inoperante. Então, as questões de concurso, normalmente, elas exploram isso. Ela pode dizer assim, que sempre vai deixar indisponível o serviço. Não, ele vai ter ali uma carga de trabalho ali maior e pode degradar a performance, né? Ou pode paralisar momentaneamente, ou, né? Pode, mas não sempre vai acontecer. Normalmente, o ataque de SymFlood, ele tem duas finalidades, certo? A primeira delas é realizar negação de serviço, mas ele também pode ter a intenção de fazer um hijacking, ou seja, um sequestro. O que seria isso, pessoal? Olha só, raciocínio aqui comigo. Então, a gente pode ter duas possibilidades. Tá? Pode ser negação de serviço, o SymFlood, tá? Também pode ser outro tipo de ataque. Ele pode estar tentando fazer um sequestro. Um hijacking. O que seria esse sequestro, né, dessa conexão? Imaginem o seguinte, pessoal. Lembra que existe uma sincronização entre a origem e o destinatário. Se o hacker conseguir estabelecer, adivinhar qual que é aquele sincronismo, ele pode falsear, ele pode se meter naquela comunicação e o destinatário aceitar que aquele cara receba aqueles pacotes. Então, como é que seria isso aqui? Ó? Vamos para o exemplo prático aqui. Tá? A gente viu de negação de serviço, agora a gente vai ver o sequestro. Tá? Vamos colocar aqui. Um hijacking, né? Então, através do sim. Então, o que é que seria esse cara? Então, a gente tem aqui, tá? Vou colocar aqui, esse cara é o atacante. Beleza? Eu vou ter aqui um cliente.
E vou ter bem aqui embaixo o nosso servidor. Certo? Esse cara aqui que é o servidor tem um IP 10.1.1.1.1, tá? É o servidor. Esse cara aqui tem um IP 10.1.1.30. Está na mesma rede, tá? Desse servidor aí. E esse cara aqui é o hacker, tá? Esse cara tem um IP 10.1.1.40. Ele está lá na rede também, na mesma rede. Beleza. O que, que vai acontecer? Eu posso ter o ataque de SIM flood, ou seja, uma inundação, para tentar adivinhar qual que é o sequencial. Eu posso ter, vamos supor, essa máquina cliente, ela pode estar tentando se comunicar aqui com o servidor. O que, que ele vai fazer? Certo? Ele normalmente envia aqui um SIM, o servidor vai enviar, tá certo? O quê? Um SIM, né? Mais um EC para reconhecer a comunicação, tá? E aí a máquina cliente vai enviar aqui o quê? O EC final, tá certo? O EC final. Beleza. E aí eu posso ter o seguinte, essa máquina aqui tenta enviar